comemoração dos 500 anos da Reforma. Então, nos próximos blocos, nós veremos aí 3 vídeos falando sobre a comemoração dos 500 anos da Reforma. Então, o que foi essa comemoração de 500 anos? A Igreja Católica e a Igreja Luterana se uniram, assinaram um acordo de cooperação, aceitação dos seus dogmas, e foi um grande passo para a criação da religião mundial. Então, católicos e luteranos agora são uma única religião, estão professando a mesma fé. Então, o que a Bíblia, eu vou voltar novamente a falar o que a Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque os católicos e os luteranos, cada igreja tem os seus dogmas, mas as igrejas estão flexibilizando os seus dogmas e se unindo, independente daqueles dogmas, daquela fé professada. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Segundo João, versículos 9 e 10. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. O que está fazendo o Papa Francisco? De um lado, ele está unindo os cristãos que creem em Cristo, independente dos dogmas. E de outro lado, ele está unindo a Igreja Católica com os muçulmanos. Isso vocês verão nos blocos a seguir. Para, numa segunda etapa, ele fazer essa junção entre os cristãos e os muçulmanos. Inicialmente ele está tentando unir os católicos com os muçulmanos, fazendo uma aproximação. E numa segunda etapa ele vai fazer a união de todas as religiões. Então, aí a necessidade de que cada igreja observe bem a sua doutrina e observe o que está escrito, como já lemos aqui, em 2 João 9 e 10. Nós temos que permanecer na doutrina de Cristo. Qualquer doutrina que não seja da doutrina de Cristo, nós não temos que participar dessa comunhão. Então, assistam esses vídeos, é um pouco longo, mas isso você não vê. Você não vê na mídia, a mídia falar sobre isso. Por quê? Não interessa passar isso para as pessoas, porque as pessoas vão se aperceber, as pessoas vão tomar conhecimento daquilo que está acontecendo no mundo e daquilo que é realmente importante. Então, a mídia passa somente reportagens para distrair as pessoas, e aquilo que é realmente importante, aquilo que está no relógio de Deus, isso não aparece. Por isso que a Bíblia fala que muitos cristãos serão pegos de surpresa. Então assistam e depois nós faremos um comentário e já mostraremos essa aproximação do Papa Francisco com os muçulmanos. Luteranos, católicos e outros evangélicos estão declarando em conjunto que a reforma acabou e que não há mais necessidade de protesto, e portanto que o protestantismo está morto e que a reforma acabou. O impresso católico Herald relata: em algum lugar do escritório do Papa Francisco há um documento que poderia alterar o curso da história cristã. Ele declara o fim das hostilidades entre católicos e evangélicos e diz que as duas tradições estão agora unidas na missão, porque estamos declarando o mesmo evangelho. O Santo Padre está pensando em assinar o texto em 2017, nos 500 anos de aniversário da Reforma, ao lado de líderes evangélicos que representam cerca de 1/4 de cristãos no mundo de hoje. Francisco está convencido de que a Reforma já terminou. Ele acredita que terminou em 1999, ano em que a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial emitiram uma declaração conjunta sobre a justificação pela fé, a doutrina nuclear do protesto de Lutero. Quando Francisco quis se aproximar dos evangélicos, ele chamou o seu velho amigo, Tony Palmer, durante uma reunião de lazer no Vaticano. Palmer gravou um vídeo caseiro do pontífice em seu iPhone. Palmer enviou o vídeo para uma conferência de ministros no Texas, organizada pelo pregador gospel do Evangelho da Prosperidade, pastor Kenneth Copeland, e Palmer lhes apresentou o vídeo, o qual considera como uma das maiores orações cristãs do século XXI.
Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. E o de vocês? Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Ele disse de forma audível ao atordoado público que ele estava falando ali no espírito de Elias, que preparou o caminho para algo maior que ele mesmo. Francisco, em seguida, proclamou que o milagre da unidade já começou. Além disso, 31 de outubro de 2016 será um outro passo para alcançar a plena unidade entre o catolicismo e de outras denominações evangélicas, incluindo os luteranos, seguindo-se até 31 de outubro de 2017, o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, quando o protestantismo será oficialmente morto. O Papa Francisco vai visitar a Suécia em outubro para participar de um culto ecumênico e o início de um ano de atividades para marcar os 500 anos de aniversário da Reforma Protestante. Líderes da Igreja Católica e da Federação Luterana Mundial já haviam definido o encontro para 31 de outubro de 2016 para a celebração ecumênica em Lund, Suécia. O Papa Francisco pretende participar da cerimônia conjunta para comemorar o aniversário do próximo ano. O Papa Francisco vai liderar a comemoração ecumênica em Lund. Se católicos e evangélicos estão declarando e celebrando que o protesto acabou, é evidente que uma mudança está ocorrendo, que algo tem estado em curso há algum tempo. O Papa chegou na manhã de hoje ao Aeroporto Internacional de Malmö, na Suécia. Ele ficará no país até amanhã para participar dos atos organizados pelos 500 anos da Reforma Protestante. Francisco foi recebido pelo primeiro-ministro sueco Stefan Löfven, por outras autoridades e por membros da Federação Luterana Internacional, que organizou a comemoração. Após o ato de boas-vindas, Francisco e Löfven se reuniram em particular em uma sala do aeroporto durante 15 minutos. Logo mais, o pontífice irá almoçar na casa onde ficará hospedado, a Igelosa, um centro de pesquisas que a Igreja utilizou em algumas ocasiões, já que a única residência oficial do Vaticano na Suécia fica em Estocolmo. Depois do almoço, o Papa se reunirá com a família real sueca e fará uma oração ecumênica na Catedral Luterana. Depois, no Palácio dos Esportes, Francisco participará dos atos de comemoração dos 500 anos da Reforma. Dois dias para ultrapassar 500 anos. Francisco, o Papa da Igreja Católica, viajou para a Suécia para assinalar meio século de reforma protestante, mas, acima de tudo, sublinhar a unidade entre as duas tradições cristãs. Lutero não chegou ali 1º, mas Francisco chegou até à Federação Luterana Mundial. Demorou 500 anos e desta vez o Papa teve de se deslocar à Suécia.
Francisco protagonizou um gesto inédito, para alguns profético. A decisão do Papa dava uma concretização ao esforço de anos que busca a unidade. Uma afirmação de que o diálogo ecuménico entre cristãos de diferentes sensibilidades atingiu a maturidade e produziu fruto. Não podemos resignar-nos à divisão e ao distanciamento que a separação ha produzido entre nós. Temos a oportunidade de reparar um momento crucial de nossa história, superando controvérsias e malentendidos que a menudo han impedido que nos compreendiéramos unos a outros. Palavras de Francisco no dia 31 de outubro de 2016, o momento em que a Federação Luterana Mundial iniciava as comemorações dos 500 anos da Reforma. É a primeira vez que estas comemorações ocorrem com a presença de um Papa. Um gesto longe do espírito de Trento, que na época não conseguiu mudanças significativas para a Igreja. Como puedo ter Deus misericordioso? Essa é a pergunta que perseguia constantemente a Lutero. En efecto, a questão da justa relação com Deus é a questão decisiva da vida. Como se sabe, Lutero encontró a ese Dios misericordioso en la buena nueva de Jesús encarnado, muerto y resucitado. Um momento pelo qual a história haveria de esperar 500 anos, para trás ficaram excomunhões, guerras, divisões. Que todos sejam um é um desafio que começou a ganhar contornos há algumas décadas, com a aproximação ecuménica, num esforço conjunto que se apresenta agora com contornos mais nítidos, mais definidos. É uma dívida dos cristãos para com o desejo manifestado por Cristo e para com a própria sociedade que habitamos. Nesta ocasião, o Papa e o Presidente da Federação Luterana Mundial assinavam na Suécia uma declaração comum por ocasião da comemoração conjunta católico-luterana dos 500 anos da Reforma Protestante. O documento é um pedido de perdão por divergências e conflitos históricos, ao mesmo tempo que saúda os 50 anos de constante e frutuoso diálogo oficial entre católicos e luteranos, bem como o seu serviço comum ao próximo, muitas vezes em situações de sofrimento e de perseguição. Hoje, de modo particular, levantamos as nossas vozes para pedir o fim da violência e do extremismo que ferem tantos países e comunidades e inumeráveis irmãos e irmãs em Cristo. Podemos ler nesta declaração conjunta: exortamos luteranos e católicos a trabalharem juntos para acolher quem é estrangeiro, prestar auxílio a quantos são forçados a fugir por causa da guerra e da perseguição e defender os direitos dos refugiados e de quantos procuram asilo. Now we call upon all Catholic and Lutheran parishes and communities to be bold and creative, to be joyful and hopeful in their commitment to continue the great journey ahead of us. His Holiness Pope Francis and the LWF President Bishop Yunnan will now sign the joint statement as an expression of the commitment of our two communions. Depois de Lund, a Arena de Malmö, um momento festivo que sublinhava a importância do trabalho conjunto pela unidade. Um espírito que Francisco reconhecia. Doy gracias a Dios
por esta conmemoración conjunta de los 500 años de la Reforma que estamos viviendo con espíritu renovado y siendo conscientes que la unidad entre los cristianos es una prioridad, porque reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Esta ocasião reforçava a diversidade das raças e das culturas, das fragilidades que tocam tantas regiões do planeta e onde o testemunho da fé deve ser um sinal de unidade e não de ódio ou de violência. Gustav Guterres wrote, "Our conversion to the Lord implies conversion to the neighbor." As we meet here, Catholic and Lutheran, with many other ecumenical guests, and many of you from various parts of the world, the Holy Spirit challenges us to new beginnings and fresh paths. I am confident that our common purpose will be found not just in theological dialogue, but in the practical witness, the martyria of prophetic diaconia in our world. O presidente da Federação Mundial Luterana lembrava que o testemunho dos cristãos que sofrem no Médio Oriente e aí pagam com a vida o preço da sua fé é o maior sinal na atualidade do que é afinal viver o cristianismo até às últimas consequências. Por isso, este drama era lembrado pelo bispo católico de Alepo, que fez questão de salientar a importância da unidade entre os crentes no auxílio e na construção da paz. Our sadness is seeing a rich and beautiful Christianity about to disappear, a deep sense of ecumenism, a lifestyle in which Eastern Christians and Muslims used to live together, getting reduced to fanatism and distrust. About to disappear, a deep sense of ecumenism, a lifestyle in which Eastern Christians and Muslims used to live together, getting reduced to fanatism and distrust. Christian of the world, Muslim between East and West, people of goodwill, do not leave our beloved Syria to be destroyed and fragmented. I hope that the construction of peace and listening to the poorest may become the daily bread of humanity and divine inspiration for all religions and beliefs. Mas este é um ecumenismo encarnado, um cristianismo que assume um esforço comum na defesa dos mais frágeis, na defesa e promoção da dignidade humana. A solidariedade de luteranos e católicos tem rosto e gestos concretos. Da Índia, o exemplo do envolvimento na defesa do ambiente. Gracias a este nuevo clima de entendimiento, hoy Caritas Internacional y Lutheran World Federation World Service firmarán una declaración común de acuerdos con el fin de desarrollar y consolidar una cultura de colaboración para la promoción de la dignidad humana y de la justicia social. Na Arena de Malmö, a Caritas Internacional e a sua congênere luterana assinavam um acordo de cooperação, uma concretização do trabalho comum que é necessário levar a cabo junto dos mais necessitados.
A concretização da misericórdia é a melhor forma de apresentar ao mundo o ecumenismo, a unidade entre os cristãos. A religião não pode ser a causa da divisão, o obstáculo que se opõe à paz, à convivência entre os homens. Para o Papa, o cristianismo, por uma questão de fidelidade, terá de estar na primeira linha do auxílio, na concretização do que se entende como o amor ao próximo. Los aliento a ser sal y luz en medio de las circunstancias que les toca vivir, con su modo de ser y actuar al estilo de Jesús y con gran respeto y solidaridad con los hermanos y hermanas de las otras iglesias y comunidades cristianas y con todas las personas de buena voluntad. Fez-se história nesta viagem do Papa à Suécia. De Lutero, que se queria encontrar com o Papa de então, a Francisco, que 500 anos depois vai ao encontro dos luteranos para ajudar a construir a unidade necessária entre os crentes. Diferentes cores, tonalidades e formas que, nas suas características e especificidades, se conjugam num sinal belo e convidativo. A esperança é a melhor palavra para definir o futuro, porque a esperança não desilude, como disse o Papa. Que todos sejam um, para como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Vocês viram nos blocos anteriores que essa união entre os luteranos e a Igreja Católica foi um grande avanço para a criação da religião mundial. União entre religiões cristãs, católicos e luteranos. Aqui, nesse evento que ocorreu em 2017, evento interreligioso e ecumênico pela paz, nós veremos o que? A união, uma aproximação da Igreja Católica com os muçulmanos. Então, um evento interreligioso e ecumênico pela paz. Necessidade de tolerância, de flexibilizar as doutrinas rigorosas da palavra. Observem que o Papa não está preocupado em pregar o Evangelho, mas em unir as religiões. Então, não existe mais pregação do Evangelho. O Papa não tem mais intenção de pregar o Evangelho, por quê? Na opinião dele, todas as religiões são boas e levam a Deus. É a doutrina da nova era. Então, não precisa mais pregar o Evangelho. Ele quer unir, quer um diálogo entre as religiões, para que as religiões possam estar unidas sobre o mesmo líder. É mais um tijolo que se coloca na construção da religião mundial. É um cenário que aos poucos está se formando e o qual nós já sabemos o final, mas muitos cristãos desapercebidos serão pegos de surpresa. Então, assistam o vídeo e depois nós comentamos este evento. O Encontro Interreligioso e Ecumênico pela Paz foi o último compromisso oficial do Papa Francisco em terras bengalesas. A cerimônia foi realizada no Jardim do Arcebispado e, além da comunidade católica, contou com a participação de diversas comunidades religiosas de Bangladesh, entre elas a muçulmana, budista, hinduísta e a comunidade civil. O encontro foi marcado por hinos e danças tradicionais. No início, Papa recebeu a saudação do anfitrião, o arcebispo de Dhaka, cardeal Patrick de Rosário. O Santo Padre insistiu na importância da união das religiões pela paz e, em seu discurso, pediu a unidade na diversidade, a cultura do encontro, do diálogo e formação a serviço da família. Ele disse que isto requer mais do que simples tolerância.
e estimulou a todos a estender a mão ao outro com uma atitude mútua de confiança e compreensão, para assim se construir uma unidade que considere a diversidade não como ameaça, mas como principal fonte de enriquecimento e crescimento. Precisamos ver o outro como caminho e não como obstáculo, disse ele. Bangladesh possui apenas 500 mil católicos. Isso representa apenas 0,2% da população bengalesa, que é de maioria muçulmana. A partir deste bloco, nós vamos fazer uma revisão dos assuntos que nós vimos neste curso. Em relação à implantação do ecumenismo, nós vimos que o ecumenismo é apresentado como algo bom, e depois não se percebe que valores de fé inquestionáveis serão quebrados com maior facilidade. Vimos também que o ecumenismo é o embrião para o aparecimento da religião mundial. Em relação ao governo mundial, que prevê uma religião única, nós vimos que a religião será controlada pelo Estado. Todos deverão crer no que for previsto. Não haverá liberdade de culto. O poder civil vai controlar os dogmas religiosos. E os cristãos verdadeiros serão perseguidos. Em relação ao que a Bíblia diz sobre a religião mundial, nós vimos que a apostasia é abandonar as verdades bíblicas. A operação do erro é tornar uma verdade como mentira. As pessoas não têm disposição no coração para aceitar a verdade. A religião mundial levará milhões de pessoas para o inferno. As pessoas serão enganadas pelo falso governante, o anticristo. E o anticristo perseguirá os cristãos verdadeiros, chamados fundamentalistas. Nós vimos também em relação à religião mundial no cenário global, que aparecerá a besta 1, que é o governante político, que vai prometer resolver todos os problemas do mundo. Aparecerá também a besta 2, o governante religioso, que vai dar respaldo para o governante político e vai fazer muitos milagres. Em relação às duas igrejas do Apocalipse, nós vimos a igreja vestida de sol, que vai ser a igreja perseguida e vai se esconder no deserto. É a igreja verdadeira, é uma igreja sem nome, sem placa. A igreja prostituta é a igreja que vai ficar montada na besta número 1, é a religião mundial, todas as igrejas que se unirem ao ecumenismo e ao sistema do anticristo. Em relação à ONU e à religião mundial, nós vimos que a ONU tem feito grandes esforços no sentido de levar à frente a ideia de criar uma religião global, e que existe uma grande dificuldade para convencer os cristãos verdadeiros, daí então passarem a ridicularizar e a chamar de intolerantes. Em relação às doutrinas básicas do cristianismo, nós vimos que no cristianismo há somente um Deus e não devemos adorar outros deuses. A salvação vem pela fé em Jesus e somente Jesus Cristo salva. O único acesso a Deus é através de Jesus Cristo. Não há outro Deus em quem possamos ser salvos. Não devemos ter imagens de esculturas. Existe um céu e um inferno, e o Deus de Israel não divide sua glória com outros deuses. Então essas foram as principais doutrinas do cristianismo que nós vimos no curso. Em relação à não existência de tolerância no cristianismo, nós vimos que no cristianismo não é possível aceitar mais de um Deus. Não é possível aceitar práticas que contrariam as Escrituras. Não é possível aceitar o homossexualismo, uma prática que a Bíblia condena. Vimos também as características da religião mundial, que é uma religião que não tem doutrina, não tem dogma, tudo é subjetivo e aparente. Uma religião que vai seguir os princípios da nova era, tudo é válido, todos oram juntos. Os princípios básicos do cristianismo não são levados em conta. Uma religião que não observa a forma de crer de cada religião, todos devem aceitar a todos, porque todas as religiões levam a Deus. E também não existe céu e inferno. Então essas foram as características da religião mundial. Em relação às estratégias do anticristo, nós vemos que o anticristo não vai fechar as igrejas. As igrejas serão tolerantes, serão flexíveis. As igrejas vão comungar com deuses estranhos, irão flexibilizar os seus dogmas conforme determinado pelo Estado, e vão adotar doutrinas estranhas à palavra de Deus. Conclusão: o cenário para a união das igrejas para a criação de uma religião mundial está se formando. As igrejas estão se unindo sem levar em conta os seus dogmas. Algumas igrejas estão revendo seus dogmas de fé e se adaptando às doutrinas da nova era. A maioria dos cristãos não estão percebendo, estão sendo enganados.
O relógio de Deus está avançando em direção ao cumprimento das profecias. A Bíblia nos adverte que para estarmos apercebidos, para que ninguém nos engane. Então, todo esse cenário que foi mostrado nesse curso é um cenário incompleto, ele não acabou ainda. Por quê? Você já sabe o futuro. Essa união das igrejas, ela vai terminar na adoração ao anticristo. Então você já sabe que é um cenário que está se formando, mas nós estamos em 2018, só que ele não se formou completamente. Mas com esse curso, você tem condições de acompanhar o desenrolar desse cenário e no momento certo tomar as medidas necessárias. Você precisa conhecer as profecias, ter mais conhecimento da palavra, conhecer mais as profecias, para você saber aquilo que você deve fazer. Por quê? Vai ter um momento em que você vai ter que se preparar para ir para o deserto e outro momento em que você vai ter que sair para ir para o deserto. Mas isso você não vai ser pego de surpresa, porque você já sabe. Então, você conhecendo as profecias, vai ficar bem mais fácil e você não será pego de surpresa. O que você precisa é continuar estudando a palavra de Deus, continuar estudando as profecias, para que você possa saber tomar as decisões corretas e saber passar essa tribulação da forma correta, como Deus previu que nós devemos passar. Mas a Bíblia já nos dá todas as informações daquilo que nós devemos fazer e Deus vai nos proteger e vai nos guardar durante essa tribulação. Então você pode ficar tranquilo que Deus vai te guardar, só que você precisa estudar as profecias. Amém? Que Deus abençoe a todos.